estudantes de pós-graduação, e dizer que, de alguma forma, esse tema sempre nos inquieta também pessoalmente, né? Quem de nós não temos um parente, um amigo, ou nós mesmos que sofremos esse tipo de dano? Eu queria, assim, dizer que a minha experiência nessa área é coordenando o estágio em psicologia jurídica que nós temos aqui no Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento. Eu trabalho com violação de direitos da criança e adolescente há quase 20 anos, e a partir do meu doutorado, estudando processos que julgavam pais que cometiam violência contra os seus filhos, eu comecei a achar que a psicologia podia dar uma contribuição maior, um diálogo maior com o direito. Muitas vezes o juiz, ele toma as decisões baseado em perícias, baseado em laudos, e esses laudos, na maioria das vezes, vêm de nós, psicólogos e assistentes sociais. E a gente tem ainda muito o que fazer para melhorar essa atuação, né? Só para dar 2 exemplos, nós tivemos uma carta precatória em que nós tínhamos que dar um parecer, um laudo psicológico de uma criança que o pai estava pedindo a guarda. E aí eu sugeri que esse pai fosse chamado. O pai morava em São Paulo. Aí falaram, mas esse pai não vai vir, os pais geralmente não comparecem. Quando nós chamamos, imediatamente esse pai veio de São Paulo aqui para conversar com a equipe. Estava marcado 1 hora e ele ficou de 1 hora até as 5 horas da tarde com a equipe. Aí meus alunos falaram assim, professor, ele pegou a tarde toda. Eu falei, eu faria a mesma coisa. E ele disse, é a primeira vez que eu sou convidado a falar na justiça, então eu vou falar tudo o que eu quero agora, né? E esse pai foi ouvido. Um outro caso em que a mãe tinha sido separada da filha e a filha tinha acusação, o pai tinha acusação de violência sexual da mãe contra a menina. Não é um caso único, tá? Mães violentam sexualmente os filhos. Mas, neste caso, a mãe tinha sido impedida de estar com a criança, algumas visitas assistidas, e quando nós fomos fazer o psicodiagnóstico dessa criança, nós descobrimos que o agressor, na verdade, era o pai. O indício de agressão vinha do pai. A mãe não tinha nenhum indício de ser uma pessoa violentadora. Quando a equipe, né, que estava atendendo pediu esse psicodiagnóstico aqui à UFES, o pai já teve comportamentos totalmente diferentes e no final ele já nos acusava de violência física contra a filha dele, de violência, e tentou atrapalhar ao máximo, né, essa realização desse diagnóstico. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o Conselho Federal de Psicologia tem normas, tem orientação para fazer o laudo, o relatório técnico, qualquer documento hoje que um psicólogo emite, ele tem orientação do Conselho Federal de Psicologia. E hoje nós estamos, nas varas onde nós trabalhamos com estagiários, nós estamos realizando 3 pesquisas. Uma que a gente entrevista os juízes para ver a importância do setor psicossocial para os juízes. A segunda é com pais que pedem guarda dos filhos, que entram com pedido de guarda. E a terceira é estudando a destituição do poder familiar. Quais são as motivações de destituição do poder familiar? Essa primeira pesquisa que eu comentei com vocês, quando a gente pergunta ao juiz, o senhor sabe a diferença de laudo, de parecer? Ele não sabe. Também não deveria saber, nós que temos que esclarecer para ele o que é, né? Mas assim, a gente tem que ter muita atenção, é uma responsabilidade muito grande nossa dos psicólogos, e eu acho que também o juiz tem que ficar atento para aceitar ou não esses relatórios que chegam. Nós já tivemos processos em que tinham documentos elaborados por psicólogos que a nossa desconfiança é que tinha sido elaborado pelo genitor que pedia a guarda, porque só falava bem do genitor. Então, a gente tem que desconfiar de alguns pareceres como esse e entrar no Conselho Regional de Psicologia com uma denúncia contra esses profissionais que não seguem as orientações do Conselho Federal de Psicologia. Bom, ainda outra coisa que eu queria dizer é que muitas vezes nós ficamos nas motivações mais próximas que esses pais alienadores cometem, né? Geralmente a mãe
porque geralmente a mãe é que fica com a guarda dessas crianças. Então, nós temos ouvido muito assim: a criança vai para ficar o final de semana com ele, mas quando chega, ela sempre chega gripadinha. Quer dizer, uma tentativa sempre de dizer que o outro é incapaz de cuidar, né? Cada um cuida diferente. O pai, quando vai botar a fralda na criança, bota uma fralda toda torta, mas bota, né? É a forma do cuidado que ele tem. Então, as mães sempre tentam desmerecer o cuidado que o pai tem com essa criança. Ou então, a mostrar uma atenção excessiva à criança, né? Ao ponto de abafar essa criança. Geralmente, os pais ou mães alienadoras, elas são pessoas muito simpáticas, muito envolventes, né? Que convence qualquer um de que ela é a melhor pessoa para ficar com essa criança. Ela que oferece as melhores oportunidades. E uma terceira coisa que a gente tem percebido, uma terceira justificativa, é que, geralmente, essas mães começam a dizer assim: mas essa pessoa com que ele está morando agora não é uma pessoa confiável, não é um bom lugar para a criança estar. Nós temos um caso agora em que o genitor mora em cima de um bar, né? E a mãe está alegando que a criança não pode ficar com o genitor porque ele mora em cima de um bar, né? Então, sempre a tentativa de dizer que o outro não é capaz de cuidar, o outro não é capaz e não é digno de estar com a presença dessa criança. Numa situação mais extrema, esse alienador, ele passa da acusação do outro, do desmerecimento do outro, para uma chantagem emocional com a criança. Tipo, se você for, mamãe vai morrer de saudade. Ou, mamãe não pode ficar sem você. Né? Essa chantagem emocional que faz com que a criança, a partir de um momento, ela já evite o pai para também ela não sofrer. Para a mãe não sofrer, como houve um depoimento, mas para a própria criança não sofrer com essa angústia da mãe de, né, sentir a perda dessa criança. O que nós temos percebido na prática é que, geralmente, a alienação parental, quando o outro genitor é um genitor forte, né? Um genitor que significativamente, que tem uma presença significativa para a criança. Aí a mãe ataca porque esse genitor é um genitor forte. Por último, eu só queria questionar esse nome síndrome, né? Esse fenômeno, ele era já anotado por todos que trabalham na justiça, como foi falado, mas a gente não sabia o que era. E aí, quando então um psiquiatra norte-americano dá o nome de síndrome da alienação parental, nós, caiu a ficha, né? Então é isso, a síndrome da alienação parental. Eu quero questionar esse nome síndrome, porque a síndrome é uma doença, uma patologia. E na definição desse termo, o que decorre da alienação é uma criança patologicamente comprometida. Eu prefiro entender que a alienação parental existe, causa sequelas, às vezes irreparáveis à criança, mas ela é um fenômeno psicossocial. Todos nós participamos e ajudamos para que esse fenômeno aconteça. Quando nós ainda achamos que a mãe é naturalmente aquela que cuida do filho, quando nós não reconhecemos as mudanças familiares que ocorreram e daí os pais exercendo mais a paternidade, né? Ou quando mesmo nós acabamos diante da possibilidade igualitária entre os dois, nós decidimos pela mãe. Alguns processos, os laudos psicológicos apontam que ambos estão aptos a ficar com essa criança. E a decisão é por quem? Geralmente é pela mãe. Então isso reforça nessa mãe, às vezes já com experiências pessoais de sentimento de traição ou sentimento de posse do filho, reforça, né, essa postura dela de alienante, né? Nós vemos que a alienação parental não acontece só em caso de litígio, qualquer conflito familiar ou mesmo pequenos conflitos, algum grau de alienação parental a gente exerce. Agora, nos casos em que há a separação do outro genitor, isso complica muito mais, porque enquanto eu estou em casa e eu faço uma campanha contra o meu marido, mas meu marido está presente, quer dizer, ele pode se defender,
é diferente do que esse pai não está ali presente. Então, esse fenômeno causa mais do que a morte desse pai, porque na morte nós temos o luto, nós fazemos o luto. Para a criança, é a consequência pior ainda do que se ela perdesse o pai por uma morte, uma fatalidade, qualquer coisa assim. Porque na morte nós temos um processo de entendimento, isso já foi estudado. Agora, aquela morte que mata, mas que não deixa com que a criança viva o luto, essa é uma morte perversa. Vou parar por aqui, eu teria muito o que falar, gostaria, mas vamos passar para os outros. Bom dia a todos. Antes de entrar especificamente no tema que nos trouxe aqui, eu gostaria de responder... Pois não. Responder uma pergunta feita por uma grande amiga, Silmer, que, aliás, é uma pergunta recorrente em relação a esse debate por onde ele passou. Na verdade, não é bem uma pergunta, é uma afirmação de que o documentário é tendencioso e, de certa forma, estigmatiza a figura da mulher, porque praticamente todos os depoimentos situam a mulher como alienadora. Então, eu gostaria de esclarecer que, na verdade, isso não acontece. Por uma questão cultural que ainda é muito presente entre nós, a mulher é quem cuida da prole. A mulher, culturalmente, é quem mantém a prole junto a si nas questões que envolvem separação, ou mesmo nos casos de prole eventual, naqueles quando surgem filhos não desejados, acidentalmente concebidos. E daí a dificuldade de se encontrar depoimentos de pessoas, de homens que tenham passado por esse problema, porque a esmagadora maioria dos casos se concentra no universo feminino ainda. Quer dizer, a gente vem caminhando muito lentamente, mas vem caminhando para conquistar o que já existe garantido no texto constitucional, que é a igualdade parental entre pais e mães em relação a seus filhos. Então, feito esse esclarecimento de que não houve em nenhum momento a tentativa personalista do diretor ou da produtora de chamar para si ou de produzir esse documentário como um desabafo pessoal em relação a um problema pessoal que eles enfrentam, na verdade, isso não aconteceu. O que aconteceu foi a dificuldade natural de localizar esse universo de homens que existe, mas ainda é muito pequeno, e espero que seja cada vez menor, que tenham sofrido esse processo de alienação parental. Bom, dito isso, eu gostaria, a minha parte aqui nesse projeto, nesse debate, é de enfrentar a questão do ponto de vista prático. Eu não vou enfrentar, como fizeram a doutora Andréa, a doutora Edinete, a abordagem da questão de direito material, ou seja, o que é alienação parental. Eu acredito que todos que assistiram ao documentário tiraram suas próprias conclusões e conseguiram compreender muito claramente como que isso se instala, como que isso se desenvolve e quais são as principais queixas. E o que me chama a atenção nesse documentário é que existem alguns pontos em comum em todos os depoimentos e que são os pontos que a gente tem que enfrentar. E os principais pontos são o tempo, que é o maior inimigo das pessoas que estão envolvidas nesse processo, e a atuação equivocadamente atribuída ao judiciário, que na verdade tem que ser atribuída ao judiciário,
ao Ministério Público e especialmente aos advogados. Porque existe ainda entre nós uma cultura do processo adversarial, ou seja, do processo do qual alguém saia vencedor. E eu posso assegurar aos senhores que só o fato de se chegar ao judiciário com o processo já torna qualquer cidadão um perdedor. Ou seja, de um processo judicial não saem vencedores. E o trabalho que nós temos que desenvolver, nós que atuamos na área do direito, é um trabalho de natureza social. Hoje se fala muito em função social. Né? Vocês que estão ainda estudando, estão na faculdade, estão ouvindo isso a toda hora. Função social da propriedade, função social do contrato, função social de tudo. E o que é a função social da jurisdição? O que é a função social da advocacia? Isso tudo a gente resolve com um parâmetro muito simples. Sempre que a gente falar em função social de qualquer coisa, a gente tem que pensar em redução de assimetrias. Então, qual é a função social do magistrado diante de uma situação como essa? É o de agir no sentido de reduzir as assimetrias dentro do processo, estabilizando a relação jurídico-processual, impedindo que uma parte, logo de início, já saia em uma posição de vantagem sobre a outra. Porque, geralmente, o processo que começa dessa forma desequilibrada, ele vai terminar mal. Seja qual for o resultado da sentença, por mais justa que seja a sentença, o fato dele ter tido um início desequilibrado vai conduzir a uma injustiça que o tempo terá cuidado de estabelecer naquele litígio. Hoje, eu diria aos senhores que a grande aspiração dos estudiosos do processo é o alcançamento, o atingimento do chamado processo não adversarial. Ou seja, isso passa necessariamente pela faculdade. Enquanto nós insistirmos em formar operadores do direito com essa visão adversarial de que o processo é um jogo e que nesse jogo tem que sair vencidos e vencedores, nós estaremos insistindo em trafegar na contramão da história. E eu me aproveito de um belo exemplo que já vai completar 2 décadas, que é o modelo alemão de Cochin, em que se estabeleceu um sistema, no âmbito do direito de família, um sistema de resolução de conflitos familiares, em que advogados, juízes e promotores atuam em sistema de cooperação na solução das lides que lhes são apresentadas. Ou seja, isso não retira do advogado a grande característica que ele tem que ter de defender os interesses do seu cliente. Não, pelo contrário. O que acontece nesse modelo é que o debate ele muda de degrau, ele muda de patamar, ele se eleva. Porque ao invés de o advogado ingressar no litígio, na lide, com a intenção de destruir a outra parte ou de colaborar com o seu constituinte a fim de ganhar do outro, de destruir a pretensão do outro, o advogado entra como um colaborador no sentido de minimizar toda essa carga negativa de ódio, de rancores e de ressentimentos, no sentido de estabelecer, junto com o Poder Judiciário, um processo de mediação. E nesse processo de mediação, estatisticamente, em Cochin, na Alemanha, a estatística gira em torno de 90% de êxito na solução dos litígios familiares levados até eles. Infelizmente, eu acho que nós andamos assistindo muito seriado americano. A gente está com uma mania de produzir lei para tudo e
punir todo mundo por qualquer coisa. Agora temos um projeto de lei tramitando que visa penalizar os pais por abandono afetivo, ou seja, agora vocês todos são obrigados a amar os filhos de vocês, sejam eles próximos ou não, porque se não amarem vão tomar multa, o que é um absurdo, entendeu? Mas é essa visão que uma parte dos estudiosos do direito vem defendendo, e eu lamento profundamente pela sociedade brasileira, porque amor é conquista, amor é um trabalho que depende necessariamente de empatia. E empatia a pessoa tem ou não tem. Não há como se impor, se exigir de alguém que se ame. Eu me lembro que há muitos anos atrás, lendo A Arte de Amar, de Erich Fromm, ele incorre em um erro ainda hoje muito comum, muito recorrente, tá? Inclusive na área da psicologia, que é quando ele aborda a questão do amor parental e ele faz a distinção do amor paterno do amor materno, dizendo que o amor paterno é semelhante ao amor do namoro, aquele amor que você conquista, aquele amor trabalhado, aquele amor que tem que ser cultivado. E, em contrapartida, o amor materno é aquele amor natural, biológico, que para ele só pelo fato biológico da mulher já nascer dotada da capacidade de gerar, o fato dela ter essa capacidade biológica já a torna detentora de um poder milagroso de amor da criança que ela venha a gestar. Isso é uma inverdade, isso não procede. Finalmente a gente conseguiu, a partir de 1988, com a nossa nova Carta Social, a Constituição de 1988, a gente conseguiu igualar homens e mulheres, pais e mães, em direitos, obrigações e deveres em relação a seus filhos. E isso é muito importante. Isso facilita muito a ação do Poder Judiciário na resolução dos conflitos familiares. E,